A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com grande alegria estamos aqui para dar continuidade ao vídeo, a segunda parte do vídeo, Cuidado com os falsos profetas. Os irmãos vão recordar que no último vídeo nós estávamos falando sobre a seita da ciência cristã de Mary Baker Eddy. Você pode pesquisar na internet ali sobre os seus ensinos, eles são bem semelhantes aos ensinos da seita Seishonoye. Então você pode ali estar fazendo uma pesquisa mais aprofundada, porque aqui a gente tenta fazer um resumo, para não estender muito o vídeo, Então a gente tenta fazer um resumo para que a gente consiga pegar os pontos principais, os mais importantes, para citar nos comentários do vídeo. Deixa eu pegar aqui a minha caneta marca-texto e agradeço de coração os irmãos que estão empenhados em nos ajudar na divulgação do nosso trabalho, e eu tenho certeza que vai servir para a edificação de muitas pessoas, porque esse tema ele é tão importante que vai fazer com que muitas vendas caiam dos olhos de muitos que hoje estão dentro de ministérios, de igrejas que têm como base principal essa teologia, e tem levado muitas pessoas ao erro, ao engano, e você vai ver agora no conteúdo qual a gente vai estar passando os absurdos que hoje foram implementados e implantados, dentro da igreja através dessas doutrinas de demônios, Podemos dizer com toda certeza que são doutrinas de demônios. Vamos lá, então, dando continuidade ao nosso ensino, a lei da atração. Olha só que interessante, A lei da atração. Irmãos, essa lei da atração, ela é algo que foi colocado dentro da igreja de uma forma tão subliminar, de uma forma que poucas pessoas perceberam, e trazendo alguns versículos bíblicos para basear, para fundamentar esses ensinos dentro da igreja. E você não deve fazer orações com petições, aguardando na dependência de Deus, e sim determinar, dar ordens, o determinismo, a confissão positiva. Você pega aqui alguns exemplos, claro que eu não vou ler tudo aqui, porque infelizmente a gente lendo demoraria muito tempo, mas é mais ou menos para ter uma ideia, essas pessoas elas ditam a realidade das suas vidas, ou seja, elas dizem aquilo que elas querem que aconteça, elas que determinam, elas que dizem, não só em orações, mas em afirmações positivas. Por isso existem atos proféticos, orações com chavão: eu determino, eu tomo posse, rejeita essa enfermidade, rejeita essa doença, porque isso não provém de Deus. Então você vai ver que tudo isso está ligado com a ciência da Mary Baker Eddy, de afirmação e confissão positiva. Pois essas pessoas elas não acreditam que exista enfermidade, elas acreditam que tudo está ligado na mente das pessoas. Então a enfermidade ela existe na mente. E quando você determina que você não está doente, automaticamente o teu corpo entende que essa doença não pertence ao seu corpo e ela vai sair. Então elas são curadas sem precisar de remédio, sem precisar de um milagre divino, simplesmente pelo poder da mente. Então essas pessoas elas ditam a realidade das suas vidas. E você vai perceber que isso foi implementado, foi colocado dentro da igreja de uma forma muito sutil. Aqui eu peguei a capa de um livro que vendeu muito, foi um best-seller, Aqui mais um outro livro também que foi um best-seller sobre essa questão da lei da atração, E você vai ver aqui que, olha só, o escritor ele coloca aqui, peça, acredite e receba. Parece até convite de culto de igreja hoje, Irmãos, esse livro aqui, O Segredo, ele até gerou um DVD depois com o tempo, e o foco principal desse livro que vendeu tanto, e o DVD também teve muita saída, é que ele ensinava as pessoas que os ricos, as pessoas bem-sucedidas, elas tinham um segredo que era guardado às 7 chaves e ninguém sabia, e as pessoas, os mais pobres, não tinham acesso a esse conhecimento. Qual é que era o segredo? O segredo era o poder da atração, o poder da mente, Ou seja, para você possuir um carro importado, para você ser bem-sucedido, ter uma casa boa, uma mansão, ou ganhar 500, 600 mil reais por mês, você precisava apenas ter o conhecimento desse segredo. E qual é que era o segredo? Você determinar para o universo, você mentalizar essas coisas que elas iriam acontecer na sua vida. Ou seja, por exemplo, eu quero dirigir uma Ferrari, eu quero ter uma Ferrari na garagem da minha casa. O que eu faço? Eu vou ter uma concessionária onde vende uma Ferrari, eu entro dentro dela, eu ali já começo a mentalizar que aquela Ferrari é minha, e automaticamente o universo vai entender isso e vai atrair isso para mim como se fosse um imã, o qual eu tivesse esse poder de mudar a minha realidade através do bom pensamento, pensamento positivo, do determinismo,
E você vai perceber que isso está ligado muito à teologia que é pregada hoje, né? É você pedir, acreditar e receber. Poder da lei da atração, né? Interessante isso. Mas vamos continuar lá. A teologia neopentecostal. Porque, irmãos, entenda que isso foi introduzido dentro da igreja, ele veio através do neopentecostalismo. O neopentecostalismo, eles pegaram todas essas ideologias, esses ensinos, essas doutrinas, desses movimentos que são seitas, introduziram dentro do contexto evangélico, e hoje as igrejas pentecostais e até algumas tradicionais estão trazendo isso para dentro das suas congregações, ensinando, né, a igreja, e você vai perceber que, como disse, a igreja está ficando enferma. Se você não viu meu vídeo, o meu desabafo, assista. Eu quero gravar uma segunda parte desse vídeo ali, falando mais outras verdades, outras coisas que acontecem hoje no cenário da igreja, e você vai entender, né, no contexto geral de tudo aquilo que a gente tem trazido de ensino e os vídeos que a gente está gravando. Principal ênfase, né, da teologia neopentecostal é a ênfase na batalha espiritual, né? O segundo ponto deles, a teologia da prosperidade, né? E eu vou estar falando, né, nesses pontos aí um pouquinho mais à frente no vídeo, mas você percebe que a teologia da prosperidade, maldição hereditária, são coisas que são muito ditas dentro dessas igrejas, né? Confissão positiva, né, como a gente já está falando, a teologia da cura. O crente que está doente é porque foi amaldiçoado, né, ou está em pecado, né? Ou seja, o cristão não pode ficar doente, né? Ele tem que ser perfeitamente saudável, não pode ter nenhuma doença, porque do contrário, a fé dele é fraca, né? Ele é uma pessoa que está em pecado, né? Ou tem alguma maldição na vida dele que ainda tem que ser quebrada. Uma vez, um tempo atrás, eu conheci uma pessoa que fez uma afirmação que ela estava casada com uma pessoa, né, mas para poder evitar a maldição hereditária, ela fez uma oração de quebra de vínculo. Ou seja, esse pastor atual dela fez uma oração por ela, orando por ela, então quebrando o vínculo, né, ou seja, desligando lá no céu o primeiro casamento dela, para que ela pudesse então estar unida agora nesse novo matrimônio sem ser amaldiçoada, né? Desculpa, mas eu não encontro, primeiramente, apoio bíblico nenhum, base bíblica nenhuma para isso, né? Para mim isso até me parece feitiçaria, me parece qualquer outra coisa, menos com cristianismo. Mas enfim, são os ensinos que essas pessoas elas propagam dentro dessas igrejas. Também os atos proféticos, né? Eu tenho certeza que você já viu hoje acontecendo em algum lugar, né, nessas marchas, tem atos proféticos, as pessoas vão em um determinado lugar e dizem, eu profetizo, essa cidade é do Senhor Jesus, isso, aquilo, como se o fato delas falarem e mentalizarem isso realmente fosse acontecer, né? Eles usam como base um versículo que diz assim, que a língua, perdão, tem poder para dar vida e morte. Pois bem, mais à frente nós vamos ver que isso não é realidade. Orações com chavões no sentido eu amarro, eu determino, né? Isso aí infelizmente está introduzido dentro da igreja, enraizado de uma forma que hoje é raro os pregadores, os pastores que não dizem isso, eu amarro, eu determino no meio das suas orações na igreja. Esse homem aqui, irmãos, foi o grande exportador dessa teologia da prosperidade, dessa teologia da confissão positiva, né? Eu tenho certeza que talvez você tenha, ou já teve, ou tenha contato com alguém que já teve livros desse homem, o Kenneth Hagin, né? Ele é mundialmente famoso e eu acho que o fato que o torna mais conhecido é a unção do riso, né? Vocês vão ver agora aqui na frente, né, quem foi ele, por que ele é conhecido, né? E ele foi discípulo de Essek Kenyon. Ele foi discípulo. Ele foi aluno do Essek Kenyon, que trouxe, que implementou dentro do cristianismo naquela época a teologia da confissão positiva, né? Então, o Kenneth Hagin, sendo discípulo dele, automaticamente ele pegou seus ensinos e introduziu, dando uma roupagem evangélica mais atual, né? Quem foi ele? Ele foi um ex-pastor batista, né? Nos seus ensinos tinha bastante ênfase, claro, não tinha como ser diferente, né? Na confissão positiva, pois ele pegou isso do seu mentor, né? O Essek Kenyon, e em suas afirmações. Olha só, uma das afirmações dele, não estou colocando palavras na boca dele, você pode pesquisar na internet e você vai encontrar. Olha só o que ele disse. Ele disse que a doença e a enfermidade procedem de Satanás. E a fé é uma força, poder tangível, e que o medo
é um espírito maligno. Olha só, gente, é tanta, é tanta incoerência, tanta loucura, mas as pessoas compravam livros desse homem e idolatravam ele, né? E depois a gente vai botar aqui um videozinho dele, da unção do riso, né? Para vocês terem uma ideia das coisas absurdas que eram ensinadas e propagadas por este homem. Vamos então descobrir por que ele era tão conhecido. Vou colocar aqui um videozinho dele. Não vou colocar dois, eu vou colocar apenas um. Aí você já vai saber por que ele era tão conhecido. Eu pulei o outro videozinho para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Ele era conhecido pela unção do riso, né? Então, era uma manifestação espiritual, segundo ele, né? Uma doutrina que ele aplicou no seu ministério, de que o Espírito Santo concedeu ele uma nova unção, no qual ele soprava, né, nas pessoas, e essas pessoas elas começavam a rir descontroladamente. Ele quis colocar essa experiência, essa nova unção, né, na conta de Charles Finney, né, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu até peguei aqui, né, a imagem de Charles Finney, porque ele foi um professor, ele foi um teólogo abolicionista lá nos Estados Unidos, e ele foi um grande nome para o pentecostalismo. E na sua biografia, né, você vai ver que Charles Finney ele vai citar um momento quando ele foi batizado com o Espírito Santo e ele sentiu algo tão profundo de Deus, ele começou a rir de uma forma espasmódica e ele começou a se alegrar e ele passou ali um período dentro do seu escritório vivenciando uma experiência sobrenatural que ele não conseguia explicar, né? E você lendo lá na biografia dele você vai ver. Foi chamado um ancião, e o ancião, ao chegar, vê ele naquela situação, também é tomado de um riso, de uma alegria. Mas, irmãos, isso é facilmente entendido e explicado pela experiência que ele estava vivendo, né? E em todo momento ele deixa claro que isso era um sentimento, era dos sentimentos dele, a expressão de alegria do que ele estava sentindo, ele não conseguia expressar isso de uma outra forma, a não ser deixar as emoções tomarem conta. Mas eu deixo claro aqui, irmãos, que eu sou totalmente contra essa ideia das pessoas serem tomadas pelo Espírito Santo e fazerem coisas na igreja das quais elas dizem depois não lembrar, né? Pessoas que caem no reteté, pessoas que são tomadas pelo Espírito Santo, marcham dentro da igreja. Eu acredito, irmãos, piamente na palavra de Deus e eu não encontro base nenhuma para essas experiências. As pessoas vão dizer assim, mas ele é Deus, Deus faz o que quer, o Espírito Santo é Deus, ele faz, ele age como ele quiser. Não, ele nunca vai agir de uma forma que eu não possa encontrar na palavra de Deus sustento para isso. Eu não vejo em Atos dos Apóstolos os discípulos começarem a rodopiar, a sapatear, eu não vejo nenhuma manifestação nesse sentido. Muito pelo contrário, a palavra de Deus vai dizer que Pedro, se colocando de pé, ele pôs-se em pé e começou a falar. Você vai perceber que até a manifestação espiritual ali das línguas não eram línguas estranhas como hoje é dito, línguas dos anjos, não. Eles falaram nas línguas das pessoas que estavam ali ouvindo, né, o que foi para maravilha e surpresa de todos, que aqueles que estavam ali, né, naquela festividade ali de Pentecostes, começaram a ouvir os discípulos falando na língua natural deles, né? Então eram línguas terrenas. Então entendo, irmãos, que hoje as pessoas tentam espiritualizar as coisas e colocam na conta do Espírito Santo coisas que não são manifestação, que não são provenientes do Espírito Santo, né? É uma supervalorização dos dons espirituais, fazendo com que isso vire motivo de chacota. Por isso, muitas das vezes, desacreditados por outras visões teológicas, porque acaba se tornando meninice, né? Meninice, o uso dos dons de uma forma incorreta, né? E eu peguei aqui o exemplo de Charles Finney para mostrar que ele não tinha nada a ver com esse movimento da unção do riso. Não tinha nada a ver com isso. Essas manifestações, essas novas unções que aparecem hoje, eu posso dizer claramente, com toda a certeza, que são doutrinas de demônios, não tem nada a ver com a palavra de Deus, pois, como eu disse, a palavra de Deus, ela deixa claro que se houver algum testemunho, houver um outro evangelho, alguma manifestação que não esteja descrita na palavra de Deus, é para considerar anátema.
né? Paulo ele deixa claro que se vir um outro evangelho que não seja o qual ele tenha pregado, né, ou ele ou um dos discípulos, era para considerar anátema, porque o que acontece? Hoje, Satanás ele se transfigura em anjo de luz, né? E as pessoas acabam aceitando essas doutrinas, acabam aceitando essas manifestações como sendo divinas. E isso me causa um espanto, porque isso deixa claro a falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Continuando, então. O que Kenneth Hagin ensinava? Kenneth Hagin ensinou que o diabo é quem impede o dinheiro de chegar nas mãos dos crentes. Deixa eu pegar um marca-texto aqui que eu esqueci de pegar aqui. É ele que impede o dinheiro de chegar nas mãos dos crentes. O Satanás ele tem esse poder. Reagan também alegou ter recebido 8 visitas pessoais do Senhor Jesus. Sabe, gente, me desculpa, a pessoa tem que ser muito infantil, tem que ser muito inocente para acreditar nessas manifestações e nesses relatos, né, nesses testemunhos desses homens, porque eles usam esses testemunhos única e exclusivamente para pegar essas pessoas incautas, essas pessoas que têm pouco conhecimento bíblico, e enganar elas, fazendo com que essas pessoas olhem para esses homens e imaginem eles sendo as pessoas mais próximas, mais ligadas a Deus. Então, qualquer revelação nova, qualquer coisa que vim dessas pessoas, não pode ser questionado e nem duvidado, porque, poxa, eles têm visitações exclusivas de Deus. Eu imagino, Jesus apareceu pessoalmente para ele 8 vezes. Só que interessante é que você vai ver que quando Jesus, olha só, João andou com Cristo, João andou com o Senhor Jesus. Ele era o discípulo do amor, ele era o discípulo que era o mais próximo de Jesus. Ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele tinha intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Mas você vai perceber que lá no livro da Revelação, em Apocalipse, quando ele tem uma visão, né, e o Senhor Jesus aparece para ele, ele cai como que morto. Ele cai como que morto, tanto que o Senhor vai dizer para ele, olha, não temas. Então entenda, sabe, que essas pessoas fazem afirmações que não têm base bíblica, não tem cabimento, sabe? Não tem cabimento. Hoje tem tantos testemunhos. Você queria ver que interessante. Houve uma época, agora está diminuindo um pouco, né? Uma época de pessoas que vinham para a igreja com testemunhos de morte. Daí não era mais suficiente testemunho de morte, ela tinha que ser ex-traficante, morreu, ressuscitou, tomou não sei quantos tiros, depois já não era mais suficiente. E assim eles começaram a trazer novos testemunhos de umas pessoas assim, era macumbeiro, era isso, era aquilo. No currículo eles tinham uma bagagem extensa para poder validar o seu testemunho, né, e ser impactante, ser impressionante. E muitos deles faziam afirmações dizendo, olha, eu fui levado no inferno e lá estava Satanás reunido com seus demônios. Pois bem, interessante que Satanás não está no inferno. A palavra de Deus deixa claro que ele não está lá. A palavra de Deus vai dizer, segundo o apóstolo São Pedro, que Satanás ele está ao nosso derredor. Ele atua nas regiões celestiais. Ou seja, você tem um exemplo de quando Daniel ele ora e a resposta vem do céu, o anjo ele foi impedido de passar por quem? Por Satanás. E onde é que ele estava? Ele estava nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, buscando, rugindo como um leão, buscando tragar, né, a nós, deixando claro, amados irmãos, que ele não está lá. Existem alguns demônios que estão trancafiados no inferno, eles vão ser libertos um dia, mas Satanás não está no inferno. Ele não está lá. Bom, a gente acaba saindo um pouco do vídeo porque a gente se empolga e vai falando de outras coisas. Reagan também disse, as orações feitas com esperanças são vãs e confiar em Deus no coração sem a confissão positiva não basta. Ou seja, o que ele quis dizer? Você orar uma oração crendo, né, que Deus possa te socorrer, você fazer uma oração humilde, reconhecendo a soberania de Deus, deixando claro, olha, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Claro que a minha vontade seria que o Senhor me curasse, mas talvez através dessa cura eu venha sair do teu propósito, talvez essa enfermidade ela esteja me ensinando alguma coisa. Né? Você orar pedindo uma cura para o Senhor e aguardar pela provisão dele, pela vontade dele, é errado. Você orar e confiar em Deus sem ter a confissão positiva não basta. Você precisa ter confissão positiva, você precisa mentalizar o que você quer, você precisa determinar para que isso possa acontecer. Olha só, Judas, capítulo 1, verso 9, diz assim, capítulo 1 não, Judas é um capítulo. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar, o Senhor te repreenda. Olha que interessante. Quando Satanás ali disputando pelo corpo de Moisés, você vai ver que ele não disse assim, está amarrado. Está amarrado, né? Ele não disse assim, eu te mando embora agora, na autoridade do nome de Jesus. Não, ele não disse isso.
Olha o que ele disse. Ele disse: o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda. Sabe, hoje as pessoas pisam na cabeça do diabo, chutam a boca do diabo, sapateiam em cima do diabo. Eu já fiquei sabendo de testemunhos de pessoas que em um culto o pregador mandou que elas pulassem na cabeça da serpente, né? E as pessoas começaram a pular, né? Como se fosse um ato profético, né? Pulando em cima da cabeça da serpente. Nossa, é tanta invencionice hoje que eu fico apavorado, gente. Eu fico apavorado, eu fico pensando: Senhor, tenha misericórdia de nós. O Evangelho de São Lucas, do Senhor Jesus, segundo São Lucas, capítulo 22, verso 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Né? Olha só, a oração de Jesus nos deixa claro que ele, quando estava em forma de homem, quando ele peregrinou nessa terra, ele se sujeitou. A Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha só que interessante, ele se sujeitou à vontade de Deus, ele faz a sua oração se colocando na condição da vontade do Pai. Ele vai dizer: olha, Senhor, né, se possível, essa é a minha vontade, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita não a minha, mas a tua vontade. Tiago, apóstolo Santiago, capítulo 4, verso 12. Olha só. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Né? A gente tem muito o costume de dizer: eu vou lá tal dia, eu vou lá amanhã, eu vou lá depois de amanhã. Olha, aqui o apóstolo São Tiago está dando um conselho dizendo: olha, não diz isso, diz assim: se Deus quiser, eu vou. Porque segundo a permissão, é a vontade dele. É ele que governa, que rege o universo. Tudo está no controle das suas mãos. Nada sai do controle das mãos de Deus. Deus não está, ele não tira um tempinho de descanso, uma folga, né? Deus está no controle de tudo e de todos. Nada acontece sem ser permissão de Deus. Então a gente deve estar debaixo da condição da vontade de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 21. Mas ao despedir-se deles, ponderou: se Deus quiser, olha só, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu para Éfeso. Olha que interessante aqui, Paulo. Paulo dizendo: olha, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Né? Se Deus quiser. Ou seja, ele pode até querer, o apóstolo Paulo podia até ter vontades, mas era segundo a vontade de Deus. Né? Se do contrário Deus não quisesse, ele não ia voltar. Entenda que a submissão, entender que a gente se colocar na condição de servo, se colocar na condição de quem está na dependência de Deus, não é se inferiorizar. Não, muito pelo contrário. Um servo, alguém que se coloca na condição de cumprir a vontade do seu Senhor, está apenas reconhecendo quem é mais poderoso. E a gente sabe que Deus ele é todo poderoso. E se sujeitar à sua vontade, e ele não tem pensamentos maus com relação a nós. Os pensamentos de Deus são bons para conosco. Né? Na continuação, vamos ver aqui a metodologia do movimento, as influências das seitas e heresias, né? A ciência cristã e o poder da mente. Né? Eles têm essas influências da ciência cristã e o poder da mente. Como a gente já vem falando, né, no contexto, no vídeo. Poxa vida, cara. A metodologia do movimento, né? Eles têm influência, primeiramente, na ciência cristã, né? E... Desculpa, esqueci aqui o marca-texto. Eles têm influência na ciência cristã e no poder da mente, né? Outra metodologia do movimento, o simplismo extremado. Como assim, Adriano, simplismo extremado? Eles oferecem soluções fáceis para problemas complexos. Eles oferecem fórmulas de sucesso que substituem as disciplinas cristãs. Ou seja, a palavra de Deus vai dizer que nós devemos ser pessoas corretas, honestas, né, nos nossos negócios, na maneira do trato da nossa família, devemos ser pessoas de oração, devemos ter o hábito da leitura da palavra, devemos congregar, sermos amáveis, respeitar uns aos outros, devemos amar uns aos outros. Enfim, existe uma série de disciplinas que nós devemos observar, nós devemos cuidar, seja na maneira de administrar nosso dinheiro, seja na maneira de como nós lidamos com os nossos negócios, mas essas pessoas vão trazer um simplismo extremado, eles vão fazer com que a coisa fique um pouco mais fácil. Você não precisa perder tempo jejuando, orando, não precisa perder tempo lendo a palavra de Deus, não precisa perder teu tempo tentando obedecer esses mandamentos. Basta você quer ser uma pessoa de sucesso, você quer ser uma pessoa abençoada, dá uma oferta para a igreja.
dá uma oferta, e você ofertando para a igreja, Deus, como não deve nada para ninguém, Deus tem a obrigação agora de te abençoar. Então você não precisa ser uma pessoa correta nos seus negócios, você não precisa tentar alcançar o sucesso através de uma vida em obediência às Sagradas Escrituras. Basta você fazer uma oferta generosa para a igreja e Deus agora ele vai multiplicar essa semente que tu plantou, ele vai te abençoar. Eu não estou dizendo que Deus não faça isso. Eu não estou dizendo que Deus, a gente não possa fazer um voto com o Senhor, que a gente não possa abençoar a obra, que a gente não possa separar um valor e doar à igreja, né? Mas desde que isso não seja uma forma de barganha, desde que isso seja uma forma de expressão de gratidão e de amor. O apóstolo São Paulo ele vai dizer que aquele que ofertar, ele tem que ofertar com alegria, com amor, não por obrigação. Né? Então, perceba que as pessoas hoje elas querem barganhar com Deus, elas querem ofertar, por quê? Porque essas doutrinas eles trazem um simplismo extremado, uma solução fácil para um problema que é complexo. Enfim, tem tantas outras que eu poderia estar entrando aqui nos detalhes, mas vai tomar muito tempo. Né? Uma hermenêutica deficiente, bom, isso não precisa a gente nem comentar, né? A Bíblia é interpretada de modo distorcido, né? Eles distorcem os textos da palavra de Deus. Sabe, gente, eu já vi tanta heresia dentro da igreja, né? As pessoas fazendo tantas coisas que não tem cabimento. Você percebe que eles criam dentro da sua mente, né, fórmulas, métodos, né, e tentam aplicar dentro da igreja, mas não precisa ter base bíblica nenhuma. Né? É o pragmatismo. Não importa se é certo, o importante é que se dá certo. Se estiver dando certo, eles vão continuar fazendo. Né? Eles desprezam todas as regras interpretativas, né, da palavra de Deus. Eles pegam um texto, tiram ele do contexto para poder aplicar um pretexto, né, e assim enganar as pessoas. Né? Então você percebe que a hermenêutica deles é totalmente diferente. Você não consegue nem dialogar, não consegue nem debater com pessoas assim, porque elas têm a sua mente cauterizada pela heresia e, embora talvez no fundo eu acredito que elas saibam que é uma mentira, elas preferem continuar acreditando na mentira, porque para eles, né, principalmente para os líderes desses lugares, está dando certo, né? Teologia centrada no homem, né, o antropocentrismo, como a gente já falou. Se você não viu, lá assiste meu vídeo lá do desabafo, e eu quero um dia fazer um vídeo sobre a continuação daquele vídeo ali, né, para falar de outras coisas que eu tenho certeza que vai abrir os seus olhos. Apresenta Deus simplesmente como um provedor do sucesso, né? Deus deixa de ser o Deus Todo-Poderoso e apenas a fórmula de alcançar o sucesso, né? Alcançar o sucesso para a riqueza, para a saúde, através de Deus. E em seus ensinos também eles apresentam o céu aqui, né? A gente se prepara para ir morar um dia no céu, né? A qual nos foi prometido que o Senhor Jesus Cristo iria vir nos buscar e nos levar para morar com Ele. Só que essas pessoas elas querem que você viva o céu aqui, ou seja, miséria, lutas, problemas não pode existir na tua vida, porque a teologia que eles ensinam ela é centrada no homem. O homem é que tem que receber todos os créditos. Por isso que ele dá ordens em Deus. Por isso que ele determina as coisas, por isso que ele oferta e coloca Deus contra a parede, porque o homem ali é o centro. Eles centralizam os seus ensinos na felicidade acima de tudo, né? As pessoas serem felizes, esse é o propósito principal. A teologia dos sentimentos, a ênfase nos sentimentos e experiências, substituindo o estudo sistemático da palavra de Deus. Como eu disse antes, experiências estão acima da palavra de Deus. Eles têm sonhos, têm revelações, têm profecias, têm coisas que substituem o ensino da palavra. Não interessa se a profecia que está vindo daquele homem que está falando em cima do altar, ela tem coerência bíblica. Importa que se ele é um homem de Deus, ele é um ungido do Senhor, tem que dar validade para o que ele está falando. Né? As experiências, que nem eu disse, irmãos, eu acredito, porque sou batizado com o Espírito Santo, eu acredito nas manifestações espirituais, né? Mas eu sei que tudo tem ordem e decência. Tudo tem ordem e decência. A palavra de Deus deixa claro que Deus não é o Deus de confusão. Né? Então, eu vejo as pessoas, às vezes, rodopiando, pulando dentro da igreja, fazendo um escarcéu e dizem assim, foi o Espírito Santo. Desculpa, eu posso acreditar se as pessoas dissessem assim, não, eu me emocionei, eu deixei que a emoção me tomasse conta, eu me alegrei e deixei nesse sentimento tomar conta de mim, porque eu me senti tão feliz com que... Não dizer, olha, eu perdi a consciência, eu não consegui me segurar, e o Espírito Santo me levou a fazer esses gestos, a pular descontroladamente. Isso eu não acredito. Isso eu não acredito. Primeiro porque eu não encontro base bíblica nenhuma. Uma vez eu estava num culto, uma vigília de jovens, e um jovem saiu lá de trás, né, de um dos bancos e começou a rodopiar. E ele veio rodopiando até o ponto que ele se perdeu, tropeçou nos seus próprios pés e caiu e bateu com as suas costelas na mesa. Até achei que naquele momento ele tinha se machucado.
e ele ficou uns segundos no chão, ele levanta, coloca a mão na costela e sai. Daí, se ele disser para mim que era o Espírito Santo, eu vou dizer, tá, então o Espírito Santo te derrubou, foi isso, porque tu perdeu o controle, naquele momento o Espírito Santo tomou a tua mente, então você estava sendo controlado por ele, então ele te derrubou, foi isso? Né? Poderia argumentar dessa forma. Mas entenda, as emoções elas tomam um lugar ao invés do que a palavra de Deus diz, né? E daí tem gente que diz assim, eu sei que vocês têm uma visão, mas a minha é outra, porque eu sei o que eu estou falando, porque eu tenho experiências com Deus. Gente, a experiência nunca vai substituir a palavra de Deus. Eu já tive inúmeros sonhos, mas se esses sonhos eles não tiverem relacionados, eles não tiverem argumentação, base bíblica para mim poder afirmar que esse sonho é divino, eu descarto ele como apenas um sonho. Eu tive experiências sobrenaturais que eu poderia afirmar ser bíblicas, mas poderia simplesmente ser algo da minha própria mente, porque, irmãos, acontece às vezes você tira um momento para orar, para consagrar, né, e você fica se abstendo de alimento, você pode ter um momento de delírio dependendo do tempo que você ficar ali sem se alimentar. Né? Eu não estou aqui dizendo que não possa acontecer experiências espirituais. Eu creio nelas, já aconteceu comigo, tem experiências pessoais minhas. Mas o problema é que quando essas experiências acontecem, elas não vêm para substituir a palavra de Deus, elas vêm para testificar que a palavra de Deus é verdadeira. Né? Um exemplo, você ora por uma pessoa e essa pessoa ela é curada instantaneamente. Isso é uma manifestação clara do poder de Deus, é uma ação sobrenatural que confirma, testifica que realmente a palavra de Deus diz, que o Senhor Jesus disse que a gente faria milagres. Né? Então isso testifica, essa experiência testifica. Agora, tirar a base bíblica para trazer uma experiência e colocá-la acima da palavra de Deus. Não está escrito lá, eu não vi nenhum dos discípulos fazer, mas eu testifico que é verdade. Que nem eu já vi um testemunho de alguém dizendo, o servo de Deus saiu flutuando na igreja. Gente, desculpa, eu não tenho base bíblica nenhuma para crer nisso aí, né? Eu não tenho evidência nenhuma na palavra de Deus. Mas é que Deus é Deus, ele faz o que ele quer, gente. Para de acreditar nessas coisas. Então vamos começar a acreditar em histórias, em quadrinhos, vamos começar a acreditar em fantasias, né? Tem que ter base bíblica, gente. Tem que ter base bíblica, sabe? As experiências, elas nunca vão estar acima da palavra de Deus. Superstições centralizam a fé e confiança em ritos e objetos, né? Orados ou ungidos, roupas, fotografias, galhos de arruda, sal grosso, copo de água, enfim. Sabe aquela ideia de você materializar a fé? É isso que eles ensinam, eles querem materializar. Como as pessoas elas não conseguem acreditar que Deus ele é capaz de fazer um milagre sem necessário precisar de um objeto, sem necessário precisar você tocar. Olha só um exemplo da palavra de Deus. Você tem o exemplo daquele centurião romano que ele chega em Jesus e diz assim, olha, o senhor pode curar o meu servo que está enfermo? Jesus vai dizer, sim, vamos até lá, eu vou ir na tua casa. Ele disse, não, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto. Basta apenas uma palavra do Senhor e eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado. E Jesus vai se maravilhar, vai dizer, olha, eu nunca vi tamanha fé aqui em Israel. E ele se maravilha com a fé daquele homem e ele disse, olha, conforme a tua fé, então, né, o teu servo está curado. E ele foi e creu. Não precisou Jesus sair do lugar, apenas, né, o Senhor falou apenas uma palavra. Né, mas hoje é necessário ter um copo de água para você orar pela água, para que então você venha beber e curar. Você precisa de uma roupa, você precisa de um objeto que seja ungido, orado. E hoje tem uma leva de coisas que é usado dentro da igreja para vender, para ser levantado dinheiro. Eles vendem sabonete ungido, caneta ungida, colher de pedreiro ungida. É tudo ungido, a desculpa é que é ungido, né, para poder vender. Ou é porque veio de Israel, eles levaram lá para Israel e ungiram lá em Israel, daí tem mais poder. Né? Desculpa, mas isso não tem coerência, não tem base bíblica nenhuma. Eu vou deixar esse próximo vídeo, vamos ter que terminar aqui, né? Vai ter que ter uma terceira ou quarta parte desse vídeo para a gente dar continuidade, né? Mas eu agradeço a todos os irmãos, né? No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre Morre Cerulo, também muito conhecido entre aqueles adeptos do pastor Silas Malafaia, enfim. Eu até tenho uma Bíblia, foi a primeira Bíblia que eu comprei, a Bíblia de Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Não tinha conhecimento bíblico nenhum, comprei uma Bíblia pela tradução, confesso que é uma das Bíblias que eu mais gosto, não pelo seu ensino, não pelo estudo que está nela, mas sim pela palavra de Deus, pela tradução da Bíblia. Eu gostei muito da NVI, a Nova Versão Internacional. A leitura dela é muito gostosa, é muito fácil de compreender os textos bíblicos, ela é bem, como eu posso dizer assim, bem fiel ao original.
né? Eu gosto muito da tradução da Bíblia, mas do seu ensino eu confesso que eu tenho como um lixo, né? Mas eu gosto muito daquela Bíblia. É a minha Bíblia que eu mais tenho anotações, gosto muito dela. Agradeço aos irmãos que assistiram até aqui, né? Eu, assim que possível, eu quero estar colocando já a terceira parte, a quarta parte, enfim, quantas partes forem necessárias para a gente dar continuidade nesse ensino. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. Até a próxima.